Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí na nossa oitava aula, penúltima aula da disciplina de logística, né? Então, aqui relembrando vocês, o mapa aí está aberto, então não deixem para entregar na última hora, senão vocês vão acabar perdendo o prazo, tá bom? Hoje, abertura da atividade número 4, tá bom? E dia 30/6 é o prazo final da atividade 3, então não percam, porque a gente já está indo para a oitava aula, não é mesmo, professora Simone? Boa noite. Isso mesmo, professor Denis. Boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa oitava aula. E a gente ressalta a importância, né, de vocês entregarem as atividades. Eu costumo brincar, né? Vocês já sabem, mas não custa lembrar, né? Os nossos prazos Exato. das atividades para que vocês entreguem e principalmente para que vocês tenham tempo hábil de quando está desenvolvendo a atividade, se surgir alguma dúvida, poder mandar para a gente, para que a gente possa estar auxiliando vocês no melhor tempo possível, né? E vocês não venham ser prejudicados. Para não mandar mensagem em cima da hora, né, professor Denis, e a gente não conseguir responder a tempo, né, para vocês. Então, por isso que a gente sempre destaca aí a importância das datas para que vocês possam estar conseguindo entregar a atividade com calma e tranquilidade. É isso mesmo, professora. Recado reforçado. Então, eu deixo você agora com a palavra para iniciar a aula. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Até mais para você. Obrigada, professor Denis. Pode deixar que eu chamo sim. É, hoje nós vamos falar a respeito da logística empresarial, detalhando um pouco mais um dos campos, né, que eu amo de paixão, que é uma das minhas áreas de pesquisa, né, e área de atuação também, que é do e-commerce, né? E antes da gente poder passar aqui, deixa eu vou deixar aqui na tela, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para vocês, né? Como sempre, nosso primeiro boa noite dessa noite, que foi da Josiana, que está aqui com a gente, o Francismar também, o Sérgio, o Valderlei, que está aqui com a gente, o Márcio Almeida, né, lá do Ceará, que mandou uma sugestão aqui de poder estar convidando o professor Leonardo. A gente sempre tenta estar convidando, gente, mas só que conseguir conciliar as agendas que é difícil, esse é que é o mais complicado. Mas muito obrigado pela sugestão, sim, viu, Márcio? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, a Luceni, a Jaci Fernandes, o Cleomar, o Alexandre, a Camila, o Renato, a Kate, a Neila, o Márcio, o Guto também que está aqui com a gente, o Guto lá de Mojimirim, né? Falando que hoje lá tá verão fora de época, esse inverno que está começando, a gente estava até falando aqui, né, conversando com o professor Denis, que parece que vem só para adoecer a gente. O Sérgio, que está aqui também, dando boa noite a todos, né? A Adriana Marques, a Andréia, o Roger, o Jefferson também, né? O Flávio Silvestre, todos vocês que estão aqui com a gente, para a gente poder estar aqui dando início à nossa aula. A Kelly está falando a respeito de falar um pouco mais sobre o mapa da etapa 1. Eu posso ver com o professor Denis a possibilidade da gente poder ver aí para estar tirando algumas dúvidas. Eu vou conversar com ele, né, ver a respeito da logística, de como seria, e também qual dia que ficaria mais viável, né, para a gente poder fazer, sim, mas sim seria possível, né, a gente fazer antes de encerrar esse prazo, né, para a gente poder estar tirando essas dúvidas, certo? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Nalva, o Jefferson e o Luiz Carlos, né? E todos vocês que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Você também que está assistindo essa aula sobre a demanda, né? A gente fica muito feliz de estar com todos vocês aqui para essa nossa oitava aula, falando a respeito do e-commerce. E a gente vai entender um pouco mais nessa nossa oitava aula sobre o impacto da logística em todo o crescimento do e-commerce. E hoje eu trouxe alguns dados para vocês que nós vamos falar desde as projeções para até 2026, como nós temos visto aqui, né? E eu vou trazer alguns comparativos, principalmente no ponto de virada que nós tivemos aqui no Brasil, né? Em vários outros países também, mas nós vamos contextualizar a respeito de nível Brasil. Qual que foi aí o principal ponto de virada do comércio eletrônico no Brasil, que já vinha crescendo de uma forma significativa, mas eu vou trazer alguns dados aqui para vocês terem um entendimento melhor do que isso tem significado e principalmente de como a logística ela tem sido aí das principais bases para poder viabilizar o crescimento desse comércio eletrônico, certo? Então aqui a gente começa como sempre, né, com a notícia trazendo aqui para vocês.
E-commerce deve dobrar de tamanho no Brasil até 2026, afirma aqui um estudo, né? E esse estudo, ele fala, né, que ele destaca que houve um crescimento das compras através de Pix e compra de produtos vindos de lá da Ásia, né, mais especificamente da China, enquanto boleto e cartão de crédito seguem em queda. Os dados estão em relatório encomendado pela Nuvei para a America Market Intelligence, né, AMI. Alguns dados, né, que foram apresentados aí de pesquisa. Essas informações, elas são de 2022, ali de outubro de 2022. Mas a gente tem todas essas projeções e eu vou trazer alguns dados também do que foi fechado referente a 2022, né, do que nós tivemos aí de faturamento, do que foi vendido no comércio eletrônico. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Camila Ferro. Ela fala o seguinte: professora, é possível que uma empresa que possui o canal de vendas online contrate um centro de distribuição de empresa, mesmo podendo ser considerada concorrente? Pode sim. A gente vai falar a respeito disso, que hoje o que tem, por exemplo, alguma empresa utilizar o centro de distribuição do Mercado Livre acontece bastante. A própria Amazon ela acaba fazendo isso como um marketplace, e aí eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. E também o Mercado Livre e outras empresas também, elas fazem essa custódia de produtos, onde a empresa que está vendendo online, ela por vezes pode não ter aquele produto físico ali, mas para poder atender outras regiões do país, para ela conseguir agilizar melhor essa questão da logística, ela vai sim deixar alguns produtos em centros de distribuição de outras empresas. Ah, professora, mas elas são concorrentes? Não necessariamente, porque aquela empresa ela pode ter uma logística que vai viabilizar a entrega daquele produto para outros clientes em uma outra região. A gente tem aí o crescimento, né, de várias de muitas varejistas de seu centro de distribuição que estão localizados estrategicamente no norte, no nordeste, na região centro-oeste, né, para conseguir melhorar, otimizar cada vez mais aí a sua logística. Então, a gente tem esses casos que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente. Mas muito boa essa sua pergunta, Camila. Obrigada, viu? E mandem também as perguntas de vocês, gente, que é assim que a gente vai construindo cada vez mais a nossa aula e ela vai se tornando tão especial aqui para vocês. E aí a gente tem a nossa pergunta, né? Como a logística ela impacta os resultados do e-commerce? De que forma que a logística ela tem se colocado como uma das principais bases estratégicas para que o comércio eletrônico ele venha crescer. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é esse negócio desse comércio eletrônico, quais são essas modalidades que a gente tem e de que forma que a gente vai ter essas organizações aí de centro de distribuição, de logística, do que é o marketplace, de como que a empresa, ela sendo uma empresa grande, tendo ali um guarda-chuva grande, como a gente fala, desde a Shopee, desde a AliExpress, né, que ela vai ter ali várias empresas dentro dela, como se fossem shoppings mesmo, virtuais, onde você consegue comprar um produto que um fornecedor, ele vai estar mais próximo de você. Então, muitas vezes, esse produto você consegue com um preço que pode não ser o mais barato, mas quando você coloca ali no frete, ele vai sair muito mais em conta para você. De repente, se você está ali na minha região, lá no Pará, né? Lá na região norte, e você tem um produto que está sendo vendido, que é uma empresa da região sul, aqui da região sul, onde eu estou agora, né? E ele tem um preço mais em conta. Só que eu tenho um da região norte que tem um preço um pouco mais caro, só que o frete para mim no final vai sair muito mais barato. Então, o custo-benefício, que vai ser o valor total ali daquele produto, mais o frete, ele vai sair muito mais em conta se eu comprar um de lá da minha região mesmo. Então, é isso que a gente vai ver aqui, de que forma que essa logística ela vai impactar diretamente nos resultados do e-commerce, né? E o que, que nós temos hoje? Vamos falar a respeito do fluxo do produto, né? Que vai ser sobre o comércio eletrônico, entender sobre ver os números principais que nós tivemos no Brasil, né? Nesses últimos anos, entender qual que foi o ponto de virada que nós tivemos aí para fortalecer o crescimento do comércio eletrônico no Brasil.
Impactos: o papel da logística dentro do e-commerce e na prática, quais são os tipos de estoque que nós temos na nossa loja online e de que forma que nós podemos utilizar ou como que nós temos visto aí, trazendo um pouco do empreendedorismo, né, startups que estão se posicionando e estão trazendo alternativas para que a gente consiga otimizar cada vez mais a nossa logística. O Valderey fala o seguinte: Magazine Luiza é o exemplo, ela usa parceiros como centro de distribuição. Isso mesmo. O Oziel fala o seguinte também: hoje a inteligência artificial vai dominar todo o mercado. Na verdade, essa inteligência artificial, quando a gente fala a respeito de logística dentro do e-commerce, ela vai conseguir organizar melhores informações para que a gente consiga ter, por exemplo, se você for vender um produto, você vai conseguir ter um custo-benefício de um frete de uma empresa. Então, a inteligência artificial ela vai proporcionar isso sim. E aí, novamente, né, a gente fala sobre o impacto, né, do 5G em tudo isso, como que ele vai facilitar nessa busca de parceiros aí para conseguir fornecer um frete que vai ser cada vez melhor e mais estratégico aí quando a gente fala a respeito da empresa. Nosso pensamento, né, de Menezes, de 2019, ele fala o seguinte: a automação acontece à medida que pessoas devem agir mais estrategicamente. E tem a ver também sobre com o comentário que o Ozel trouxe aqui da inteligência artificial, que ela vai impactar sim, trazendo as melhores informações, fazendo o melhor cruzamento de dados para conseguir entregar de uma forma mais eficiente. Um exemplo disso, né? Já teve situações para eu poder comprar livros, né? Como vocês podem ver, eu gosto bastante de livros, eu leio bastante também. E teve alguns livros que, a depender do tipo de frete ou da transportadora, você lá automaticamente você consegue selecionar qual vai ser o tipo de frete. Eu tenho urgência nesse livro, eu preciso desse livro para a semana que vem, então eu preciso de um frete muito mais rápido, né? Então, eu vou selecionar lá e vai ser proporcional àquele tipo de serviço que eu estou contratando. E aqui vamos para números, né, gente? Vamos falar a respeito de faturamento. Esse aqui são os números, né, que eu consegui mais atualizados referente ao faturamento do e-commerce em 2022. Prestem atenção nesse número aqui, que eu vou trazer números mais um pouco de anos anteriores para vocês terem noção, né? O faturamento do e-commerce em 2022 ele foi de 169,6 bilhões de reais. Bilhões, certo? Então prestem atenção aqui nesse número. Houve um crescimento de 5% comparado ao faturamento de 2021. Então, quando a gente pega os dados que foram fechados de 2022, houve um crescimento de 5% comparado a 2021. O número de compradores que nós tivemos, né, fechado de acordo com esse relatório da Becom, né, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e para ter dados mais detalhados, vocês podem pegar nesse link aqui que está aqui embaixo, né? Depois vale muito a pena vocês olharem. O número médio de compradores em 2022 foi de 83,79 milhões de pessoas. E aí, mandem aí, você comprou alguma coisa pela internet no ano passado? Você faz parte desses 83, quase 84 milhões de pessoas, né? Mande aí que eu quero já saber se você fez parte aí dessa tropa, né? Dessa multidão de pessoas que fez compras pela internet. Eu, particularmente, compro bastante. Até, acho que já até comentei com vocês que até o supermercado, né, de casa, eu faço através do site, né? Ou do aplicativo, né, do site Mercado, que eles entregam aqui na porta do apartamento. Então, para mim é muito prático, porque eu não preciso ir lá. Tem a taxa de entrega, que eu falo que é a taxa de entrega mais bem paga da minha vida, porque eu não preciso ir lá separar produtos, eu não tenho que trazer os produtos para cá. Então, já existe todo esse processo deles mesmos selecionarem. É muito bom. Deixa eu ver aqui. O Márcio Almeida fala o seguinte: Mercado Livre diminuiu muito o tempo de sua entrega com parcerias e ponto de recebimento físico, isso mesmo, com várias pessoas, né, que fazem essas entregas.
Deixa eu ver quem aqui comprou pela internet. O Márcio, muita coisa. O Luiz, vixe, muitas coisas. A Kate também aqui falando, não uma, várias coisas. Jefferson, sempre. Josiane, sim. O Márcio falando aqui pela Shopee, pela Amazon, Mercado Livre, todo mundo, né? Jefferson aqui, Machado falando que comprou também. O Marcelo, o Flávio, a Vaneli falando que compra muito também, né? Gerian falando eu. Então, todo mundo aí que tá mandando aí suas respostas, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter pessoas, até mesmo pessoas de mais idade, né? De terem perdido esse medo de comprar através da internet, de comprar várias coisas. Eu me recordo, né, que esses dias eu precisei comprar um cabo, e aí pela Amazon, né? Comprar um cabo que tinha quebrado aqui de casa, né? E aí, no que eu fui comprar o cabo, eu tava olhando o preço, né, de algumas promoções de produtos, assim, do dia a dia. E sem querer, eu não me lembro, gente, a cabeça da grávida fica meio esquecida, né? Aí, quando eu fui lá selecionar, fui ver a compra, né? Fui pegar a compra, veio o cabo e junto com o cabo tinha vindo uma maionese, que eu não lembrava que eu tinha comprado. Eu acho que eu coloquei lá na compra rápida, apertei sem querer, quando eu fechei a compra já veio. Mas foi bom, porque o preço saiu ótimo. E agora eu já estou até colocando em compra recorrente, porque o preço da maionese pela Amazon está muito mais em conta do que pelo supermercado, né? A Kate fala o seguinte: hoje em dia, antes de comprar qualquer coisa, primeiro consulta o Mercado Livre, depois pensa em sair de casa para comprar, até porque, sem pensar nos custos, vale a pena pela internet. Olha só, essa questão de fazer essa pesquisa, e realmente interessante, né, Kate? E todos vocês que estão aqui assistindo a aula, como essa questão da gente pesquisar, até de ver alguns reviews, né? Ver a opinião de alguém, principalmente quando você vai comprar alguma coisa com um valor mais agregado, né? Então, existe sim essa pesquisa que a gente acaba fazendo. A Kelly, ela fala: eu nunca comprei nada pela internet. Nossa, Kelly. Olha, ó, fica a dica aí. Depois que você começar a comprar, você vai ver como é algo assim super prático. Eu lembro a minha primeira compra, gente. Quando eu fazia faculdade, lá pelos início dos anos 2000, né? E eu lembro que eu comprei um livro pelas Americanas. Era um livro que eu precisava bastante na faculdade e que era bem difícil da gente ter acesso lá na biblioteca. E aí eu precisava muito comprar, porque eu ia usar, tanto no primeiro, era uma disciplina que era 1 e 2, né? Era até de logística. Agora que eu lembrei, olha só, de logística. E aí era logística 1 e logística 2, né? Primeiro e segundo semestre. Então eu precisava muito desse livro de logística e eu acabei comprando. Então foi a minha primeira, eu me recordo, foi a primeira compra que eu fiz na internet. Quando começou o comércio eletrônico, que não sei se vocês vão se lembrar, quando tudo era mato ainda, né? Que as principais vendas eram de livros, de CDs, na época, né? Logo quando o comércio eletrônico iniciou aqui no Brasil, ou eram livros ou eram CDs, né? Então, tinha aí esses dois principais produtos que eram vendidos. E eu me recordo que a época, né, quando a gente conversava a respeito, essas compras pela internet, né, que a gente chamava, ainda não tinha esse conceito todo de e-commerce, de comércio eletrônico. Era ali a compra feita pela internet. E eu pensava, nossa, será que algum dia a gente vai comprar roupa pela internet? E aí era algo assim que era impensável naquela época, no início dos anos 2000. E olha só como hoje a gente tem aí um dos principais segmentos, e se não me falha a memória, está em segundo lugar, de mais vendidos, justamente produtos relacionados à área de moda, né? Tanto de acessórios quanto de roupas e sapatos. Então, algo que lá no início dos anos 2000, há pouco mais de 20 anos, né? Era algo difícil da gente imaginar. E hoje a gente tem algo que cada vez mais tem crescido, né? Deixa eu ver aqui, Geriana Nascimento fala o seguinte: agora está fácil devolver. Se vier errado, é só levar no ponto de coleta, gera QR Code, tudo fácil, pelo Mercado Livre, isso mesmo. Então, isso aqui faz parte, esse exemplo aqui que a Geriana está falando, faz parte dessa questão de você conquistar a confiança do cliente. Você saber que, eu comprei uma garrafa. Não gostei da garrafa. Garrafa não é legal, não é o que eu esperava. Então, eu só levo de volta lá, gera esse código e pronto.
O Guto fala o seguinte: já tive compras canceladas também por ter o prazo de entrega vencido. Antes era difícil, tinha que levar nos correios, então tinha toda uma burocracia. Parece que as coisas eram todas feitas, né, gente, para poder dificultar ainda mais essa devolução. E muitas vezes a gente desanimava. Osiel, hoje não precisamos mais sair de casa para comprar mais, dependendo do que estamos procurando. E muitas vezes esse processo de devolução de produtos, eu já tive produtos que eu precisei devolver e eu recebi o código, tudo certinho, e vieram retirar aqui mesmo. Eu não precisei nem levar para o ponto de coleta, né? A Aridessa fala o seguinte: início dos anos 2000 era mais comum comprar no eBay. Eu nunca cheguei a comprar nada pelo eBay, não, mas tinham conhecidos, né, que faziam compra. Eu me recordo que a primeira compra que eu fiz foi desse livro de logística no site da Americanas, né, que foi uma das primeiras. Agora, com essa logística de pontos de coleta, o Mercado Livre arrasou, né? Facilitou bastante aí a vida da gente. O Rodolfo fala o seguinte: compro tudo na internet. E o Márcio, pequenas lojas aqui no Eusébio estão usando a internet para maior alcance nas vendas, isso mesmo. E com o ponto de virada que nós vamos começar a falar agora, principalmente quando a gente atravessou esse período de pandemia. Por quê? A gente não tinha como sair de casa, né? Era uma situação bem complicada, para a gente poder sair de conhecimento de todos. E aí, o que aconteceu? Muita gente se viu obrigada a fazer compras pela internet para poder continuar consumindo. Então, olha só, prestem atenção nesses dados aqui. Se comparados a 2019, o Brasil já vinha numa alta de crescimento, não, é até redundante, mas já vinha em crescimentos significativos, deixa eu refazer minha frase, né? Do comércio eletrônico, das vendas, do faturamento, do volume de clientes, mas quando foi fechado os dados de 2020, olham só esses números aqui. Lembra que a gente teve um crescimento de 5% em 2022, se comparado a 2021? Quando a gente pega os dados de 2020 comparado a 2019, houve uma alta no comércio eletrônico brasileiro de 53,83%. Então, olha só, algo que seria esperado ali para 10, 15 anos, foi em apenas um ano que houve de crescimento do e-commerce. O faturamento ele teve uma alta de 55,74%. E pequenos e médios negócios, eles cresceram 118% com vendas na web em 2020. Então, a gente teve uma soma de coisas que impactou diretamente nesses resultados do comércio eletrônico, né? Da pandemia, das pessoas não poderem sair e também algo essencial, que é a questão de você ter essa confiança de comprar. Se eu tenho confiança em comprar em determinada loja, pode ter produtos que eu vou ver ali numa promoção incrível, com preço maravilhoso. Mas se eu não confio naquela loja, dificilmente eu vou comprar ali. Então, existe sim essa barreira, né? Para a maioria das pessoas. Então, à medida que eu vou ganhando confiança naquele sistema de compra, como o Gerian falou aqui a respeito do Mercado Livre, né? Eu vou comprando cada vez mais. A Suzy Dias fala o seguinte: usei a logística recentemente, comprei a fonte do meu notebook, ela começou a dar mau contato, antecipei antes do problema e comprei para ficar de reserva no Magazine Luiza. Então, olha só, hoje a gente já consegue fazer essa antecipação, né? Achei interessante. Não paguei frete, só tive que esperar alguns dias para eles enviarem de uma filial para outra. Então, olha só, isso quer dizer facilidade. Olha quanto tempo eu penso que de forma prática no meu dia a dia. Quanto tempo que eu economizo em fazer as compras do supermercado quando eu simplesmente abro o computador ou entro pelo celular. Já teve vez de eu fazer a compra 1 hora da manhã, né? Que eu tinha terminado meus trabalhos aqui, né? Organizado tudo, e aí nossa, eu não fiz as compras, era para ter feito mais cedo. E aí eu já tenho uma listinha, né, no meu bloco de notas no celular, e aí eu só pego e vou jogando ali, pesquisando, e faço a minha compra. E aí, quando é no outro dia, de manhã cedo, quando eles começam o período de entrega, eu já tenho aquela compra ali em casa. Então, olha o tempo que eu ganhei.
Da mesma forma, né, como a Suzy citou aqui o exemplo do cabo, ela não precisou esperar, ela viu que o cabo já estava dando problema, então ela já foi, providenciou essa compra logo, já viu onde tinha. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer facilidade, né? É uma facilidade cada vez maior ali para a gente. Aline, até feira pode ser feita sem sair de casa. Ó, eu sou exemplo disso. Mesmo antes da pandemia, eu já fazia compra no supermercado pela internet, que era algo assim que eu sempre pensava. Ai, gente, a pessoa que maravilha. Isso aí, ainda mais com criança pequena, né? Quando minha filha era menorzinha. Então era uma loucura, né? Quando você vai no supermercado com o filho, é aquela coisa, o tempo, algo que você poderia fazer ali em 30 minutos, você acaba fazendo quase em 1 hora. Então é algo ali que você poderia economizar de tempo. Então eu amo fazer supermercado pela internet. Se na sua cidade tem, se o seu supermercado tem, recomendo muito, viu? Perdão. A Camila fala: ganhei uma bota de aniversário de uma compra online. Tive que levar nos correios como ponto de coleta. O único desconforto é que os correios sempre estão lotados. Mas mesmo assim, se você chega lá com. A depender do correio também, né? De vezes que eu já precisei fazer isso aqui, essa devolução. Chegando lá com QR, eles têm lá um espaço que é só você deixar lá. Eles fazem a leitura, nem precisa pegar fila nem nada, e eles já mandam, né? Já despacham para devolução. A Suzy falando aqui. E a economia foi de R$ 100 se eu tivesse que comprar na emergência, porque eu moro no interior. E é muito mais caro, isso mesmo. A Kate, só falta isso agora. Ó, é ótima ideia. Meu sonho é a compra chegar pela internet e eles guardarem nos armários também, né? Aí é top das galáxias, né, Kate? Aí é bom demais. Mas só do fato deles já fazerem a separação e já entregar na porta de casa já tá ótimo, né? Já vai ajudar bastante. Então, aqui, continuando, né, os nossos dados, comparado a 2020, que foi esse ponto de virada que eu falei para vocês. Lembra lá no começo a quantidade que a gente teve? Deixa eu voltar aqui os slides, só para vocês verem. Em 2022, nós tivemos um faturamento de 169,6 bilhões de reais, né? E aqui em 2020, que foi esse ponto de virada que eu falei para vocês, a gente teve uma venda que foi uma marca histórica de 87 bilhões. Então, observe como esse número de 2020 para 2022 ele praticamente duplicou, né, no seu faturamento. E nós tivemos uma entrada muito grande de novos consumidores, de pessoas que, assim como a Kelly, que nunca compraram pela internet, passaram a comprar, perderam esse medo, viram o quanto que é interessante, mas também não deixaram de comprar na loja física também. A gente tem, né? Tem muitas coisas que a gente acaba comprando na loja, como a Kate falou, né? Eu pesquiso na internet, depois eu vejo qual que é o melhor preço. Por vezes, né? Igual a Suzy falou aqui, se precisasse comprar na cidade dela, se quebrasse aquilo ali, ela precisaria comprar de imediatamente, então ela sabe onde tem, então tem todos esses recursos, né? Então, no ano de 2020, houve uma entrada de pessoas que nunca, assim como a Kelly, nunca compraram nada pela internet, de 13 milhões de brasileiros. Então, observem o quanto isso aqui é um número muito expressivo. Então, foram 13 milhões de novos compradores pela internet, que até então nunca tinham feito compra pela internet. E o ticket médio, que vai ser a média de compra pela internet, foi de 451,72 centavos, né? Houve um aumento nesse ticket médio de 8%. O que é esse ticket médio, professora? É a média de quanto você gasta por compra na internet. Ah, professora, mas eu não gasto tudo isso, não. É uma média, gente. A gente vai pegar aqui o valor médio entre o que você compra desde eletrônicos até o cabo aqui, que a Suzy trouxe de exemplo para a gente. A Giva fala o seguinte: fiz uma compra no AliExpress há alguns anos atrás. Meses depois veio uma notificação da Nubank dizendo que tentaram fazer uma compra em meu nome. Nunca mais comprei nesse site. Já aconteceu várias vezes comigo, viu, gente? A respeito de ter cartão clonado depois de fazer compra em alguns lugares. Antes mesmo, eu notava que quando eu fazia compra pelo Mercado Livre, no Mercado Livre, né, eu tinha o meu cartão clonado. E aí, o que eu faço? E o que eu recomendo para todo mundo?
usem o número do cartão digital. Hoje, praticamente todas as operadoras geram um número de cartão digital para você. Então, todas as compras que eu faço pela internet, eu sempre faço com esse cartão digital. Todas as compras recorrentes, então é algo que eu recomendo muito. Por quê? Porque você pode cancelar esse número e gerar outro a qualquer momento. Você não vai ter que cancelar o seu cartão físico. E isso é uma outra facilidade também que ajudou muito nesse processo de você ter essa confiança, é a gente se proteger ao máximo possível. Então, já fiz trocentas compras no AliExpress, sem problema algum. Provavelmente no seu caso, né, do Giva, não foi nem diretamente esse site em si, mas acontece bastante, viu, Ítalo? Eu falo de experiência própria. Esse ano mesmo, eu acho que eu já tive meu cartão clonado umas 2 vezes. E aí, de todas, como é da Nubank, né, eu nunca tive problema, uma vez que eu consigo provar que o cartão foi clonado, que a compra não foi feita por mim, aí eles fazem o estorno, eu mudo o número do cartão digital e pronto, fica tudo às mil maravilhas. Mas de verdade, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já tive meu cartão clonado. Mas como eu utilizo o número digital, eu nunca tive um prejuízo mesmo. Assim, acontece de ter essa compra, mas aí eu comunico, o Nubank comprova, né, que foi uma compra que não saiu ali do meu computador, do meu celular, e aí eles estornam o valor e eu acabo não tendo prejuízo. Graças a Deus, até o momento, né, já tive cartão clonado várias vezes, mas eu nunca tive o prejuízo em si. E aí, gente, entendido como que funciona esse negócio do comércio eletrônico, entendido os números que nós tivemos aí de aumento desse comércio eletrônico, qual que é o papel da logística dentro desse e-commerce, né? E aí a gente precisa ver um pouco a respeito dessa logística no tempo de pandemia e pós-pandemia. Por quê? Falando da pandemia, professor, falar em 2020 a gente está falando disso agora. Porque esse processo que nós vivenciamos na pandemia, ele impactou diretamente em todo o funcionamento da logística dentro do comércio eletrônico. Nós vimos aqui o quanto tudo cresceu. E para conseguir dar conta de tudo isso, gente, a logística ela precisou se reinventar, se movimentar bastante para conseguir atender esses clientes. Foi necessário ter um planejamento muito mais apurado da demanda, ter políticas de estoque para poder conseguir fazer a entrega desses produtos. Foram necessárias várias startups na gestão da logística entrar para conseguir fazer essas entregas, né? A própria Mercado Livre é uma startup que cresceu assim de forma absurda durante esse período, né, da pandemia. E uma consultoria na revisão de planos logísticos. É você reavaliar sempre para saber se está tudo dentro do objetivo, o que pode ser melhorado, quais estratégias que a gente pode estar adotando cada vez mais, né? Vender e entregar. Vender é um processo muito difícil, muito complexo, mas entregar, quando a gente fala a respeito de comércio eletrônico, é um desafio ainda muito maior para a gente conseguir conquistar a confiança dos clientes. Desde a questão desse processo de clonagem, né, de cartão, como o Giva acabou falando aqui, mas principalmente na questão de entrega, né? Eu acredito que quem já compra pela internet há muitos anos já passou por alguma situação aí ou tomou algum prejuízo de não ter um produto entregue ou de levar algum tempo para ele ser entregue dentro desse processo de compra, né, pela internet. Então, as empresas elas estão cada vez mais se organizando para poder fazer essa venda e entrega cada vez mais eficiente. E aqui eu trago um exemplo de uma empresa, de uma startup, né, que é a Estoca, que ela faz aquele processo, né, de como foi perguntado pela Camila, né, da questão de ter essa gerência, né, de centro de distribuição de empresas que aparentemente poderiam ser concorrentes, mas que acaba armazenando ali o estoque de outras empresas. E o que essa empresa estoca, essa startup, ela faz? Ela gerencia o estoque, ela tem ali um sistema confiável de faturamento para poder combater bastante essa questão dessas fraudes, né, que a gente tem, uma agilidade para cuidar da logística das entregas, ela faz essa armazenagem das mercadorias, ela emite nota fiscal, emite etiqueta de frete, ela faz a escolha da transportadora, ela consegue utilizar a inteligência artificial para poder fazer o melhor cálculo, né, de transporte, né, o melhor custo-benefício, e ela também viabiliza o acompanhamento do frete para todo o Brasil.
Uma vez que você tem ali os seus produtos, ela vai te ajudar em toda essa parte, ela já vai oferecer uma infraestrutura testada, validada, né, para poder oferecer esse serviço eficiente para essas empresas de pequeno, médio e também de grande porte, né, para ter aí esse serviço. Então, ela vai viabilizando. Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês. O Márcio fala o seguinte: tive esse problema na Shopee, mas gostei dessa dica, eu vou começar a usar o digital. Gente, usem sempre toda compra pela internet, usem apenas o cartão digital. É uma dica assim que eu deixo ó, de coração. Usem apenas o digital. Gerem. Eu lembro que teve um período que eu mudava todo mês. Só que aí, como tem os cursos, né, que a minha filha faz de inglês, programação e tal, aula de karatê, que entra aí na compra recorrente, aí eu não mudo tanto mais agora. Mas clonou o cartão, entro lá com pedido, né, para estorno e mudo o número. O Ítalo, entendo, amigo. Aliás, semelhante ao Mercado Livre, pode ter sido clonado tanto por lá, como em uma loja que você até passou o cartão físico mesmo. Mas, enfim, importante é não ter problemas. E o mais importante é você saber que aquele problema vai acontecer, gente. Mas o mais importante é você saber que aquela operadora de cartão ali, aquela empresa que você tem ali aquele serviço, ela vai te ajudar na resolução daquele problema o mais rápido possível. Por isso, né, no caso que quem já está aqui há mais tempo, né, desde empreendedorismo, sabe o quanto eu gosto da Nubank justamente por conta disso, né? Tem um serviço que funciona. Deixa eu ver aqui. A Derson fala a respeito da compra, né, pela empresa chinesa. O tempo médio de entrega é de 120 a 150 dias para entregar no Brasil. Ele falando aqui que já teve vários prejuízos, né? O Márcio fala também que com esse crescimento da logística, a empresa que trabalha deve ter um ótimo lucro, pois com certeza, construímos muitos galpões de centros de distribuição, né? Mas não tenha dúvida alguma, Márcia, a respeito disso, né? Principalmente aí para o Nordeste, né? Aí no Ceará e região, com certeza aí vai ter vários centros de distribuição que estão sendo construídos por várias outras empresas, né? A gente citou aqui alguns exemplos, como Magazine Luiza, Casas Bahia, a própria Amazon, mas com certeza várias outras empresas, até startups, né, vão se utilizar, sim, da construção de centros de distribuição aí de logística. Atividades logísticas no e-commerce. Quais são as principais atividades que nós temos? A logística online, ela começa lá com o recebimento do pedido e conferência desse pedido. E aí nós temos a movimentação, nós temos a atuação das transportadoras, a estocagem, o rastreamento e o gerenciamento das entregas. Então, basicamente, você tem esses processos aqui dentro da logística do comércio eletrônico. Então, ela vai ter uma logística bem específica. E abrindo um parêntese aqui, gente, nós temos muitas empresas, muitas fabricantes que já conseguem fazer essa venda direta para o seu cliente, o consumidor final. Então, dentro, né, de muitas indústrias, a gente tem sim a sua própria loja, o seu próprio e-commerce que faz esses processos aqui. Tem aquele departamento ali dentro da empresa específico para poder fazer toda essa separação. E dentro da logística aí, para esse consumidor do comércio eletrônico, o que a gente precisa aí, esses 4 pontos que devem ser considerados? Primeiro, o prazo de entrega. A gente comentou aqui, né, que quando a Amazon entrou no Brasil, lá por 2018, 2019, ela subiu muito a régua da entrega. Ela fez com que todas as outras empresas agilizassem os seus processos, como a gente costuma brincar, desse os seus pulos para poder conseguir entregar para os seus clientes o mais rápido possível e conseguir diminuir esse tempo de entrega. Possibilitou também uma redução nesse preço do frete, assim como viabilizou o rastreio, né, desses pedidos. E é claro, né, o consumidor ele deseja ter o seu produto sem avarias dentro do prazo que foi combinado. Lembrem sempre, né, o que é combinado não sai caro. Então, por isso que é importante para a empresa passar esse prazo. E o que é que muitas empresas acabam adotando aí de estratégia? Por exemplo, eu fiz o pedido pela Amazon. E eles me deram prazo de entrega. Eu fiz um pedido hoje, vamos supor, né? Eu fiz um pedido hoje da minha maionese. E a previsão de entrega é para sexta-feira. Só que eles sabem que conseguem me entregar até quarta. Então, eles já colocam um prazo maior para o quê? Para dar aquela sensação de alegria da cliente. Olha que legal, eles me prometeram sexta, mas me entregaram na quarta.
Então, trabalhar aí com essa margem de entrega, né, no prazo. E como que é possível ter bons resultados dentro do comércio eletrônico, nessa logística? Tecnologia da informação, tudo vai estar baseado nisso, né? Mas a gente tem ali as ações, uma vez que você está lidando com produtos físicos. Primeiro, a gente precisa ter uma integração desses sistemas, tanto do estoque, para que não venha acontecer nenhum furo de estoque. Embora por mais que a gente cuide, né? Eu já trabalhei em comércio eletrônico, por mais que a gente cuide, acaba tendo sim esses furos, né, dentro de estoque, mas o mais importante é a gente cuidar ao máximo para que a gente tenha uma integração eficiente e que não venha acontecer. A comunicação nesses sistemas, mas também para que você consiga se comunicar. Tem uma transparência ali para que o cliente ele possa rastrear, saber onde está aquele produto. À medida que a gente tem aí um crescimento da internet, principalmente do 5G, que a gente já tem falado bastante, né, no decorrer dessa disciplina, a gente vai ter dados cada vez mais em tempo real. Imagina só você poder acompanhar toda a movimentação ali daquele produto, saiu do caminhão, saiu ali da expedição, entrou no caminhão, tá no caminhão, foi para uma cidade, passou por um centro saiu do centro de distribuição. Então, todo esse processo que a gente vai conseguir acompanhar cada vez mais em tempo real. E o mais importante, ter essa transparência junto ao cliente. Olha, aconteceu aqui um furo de estoque, de entrar em contato. Sempre quando eu faço as compras, né, pela internet do supermercado, é comum eu comprar uma determinada marca, mas na hora que a moça está separando lá, olha, eu não tenho essa marca, eu posso substituir? Pode. Ah, às vezes, quantas vezes já aconteceu? Ah, eu esqueci de colocar os ovos, dá para acrescentar? Dá sim. Então, a compra que daria X vai dar X e mais um pouquinho. Por quê? Porque nesse processo de entrar em contato com o cliente, para saber se eu posso substituir por outra marca, o cliente já lembrou de outros produtos que ela precisa ali e já acrescentou naquela compra que já vai ser entregue para ele, né? Então, essa transparência aí vai ser muito importante. E diante de tudo isso aqui, gente, eu queria saber de vocês agora, né? Quero mais participações. Hoje vocês são super participativos, tá excelente. Nossa aula tá ficando assim super customizada, né? Graças à participação de vocês. Qual é o maior desafio na logística do e-commerce? O que vocês acham hoje que é o principal desafio dentro da logística do e-commerce? Principalmente depois disso que a gente explicou sobre como que tem funcionado esse e-commerce brasileiro, como que as pessoas elas têm perdido o medo, né, de fazer essas compras. Vocês já trouxeram o exemplo, né, dessa facilidade de fazer essa devolução, uma vez que o produto está com alguma avaria, ou que eu simplesmente não quero, né, aquele produto, porque de acordo com a lei, a gente costuma brincar, né, tem a lei do arrependimento. O que seria essa lei do arrependimento? O nome técnico não é esse, né? Mas é que uma vez que você comprou aquele produto de forma não presencial, como você ir numa loja física e pegar aquele produto, você tem 7 dias corridos de quando você recebe o produto para você poder devolver aquele produto. Então, são 7 dias corridos, não são 7 dias úteis, viu? Então, é importante destacar isso aqui. O Giva falando. Mas nisso tudo teve um ponto positivo, né? Da compra que ele fez e teve o cartão clonado. A eficiência do Nubank foi de um nível muito alto, super recomendo. A Camila fala: desafio por parte da empresa, manter a confiabilidade da empresa com o consumidor, quando os erros em entregas e outras falhas voltam a acontecer. É o que a gente sempre fala. Muito obrigada, Camila, pela participação. Os erros vão acontecer, um estoque vai furar, vai ter algum problema ali na contagem. O problema não é o problema não é o acontecimento do problema em si, mas sim a forma como você vai resolver, qual vai ser a solução que você vai trazer para esse cliente, que vai definir se você conquista ele de vez, como o exemplo aqui que o Giva falou, a respeito de ter esse cartão clonado e foi solucionado, e aí trazendo, né, se eu tive um produto que eu não quero, chegou a garrafa e eu não quero ela, eu quero devolver, eu quero comprar uma outra, ou senão eu comprei um produto errado. Eu lembro uma vez que eu comprei pela Amazon a capa do meu Kindle. Eu gosto muito de ler livros até mesmo pelo curto espaço que eu tenho aqui. Eu tenho tanto livro, então falando que o espaço é curto, que absurdo, né, gente? Mas eu gosto muito de ler.
no Kindle, né? E aí eu comprei uma capa pro meu Kindle e a capa foi errada. Aí eu comprei errado. E aí eu fui e pedi para devolver, né? Solicitei a devolução. Sem perguntar nada, sem questionar nada. Eles simplesmente mandaram o código de devolução e pronto. Eu devolvi e aí depois eu comprei a capa correta. Então, olha só como isso tudo é fácil, né? Facilitou bastante. Eita, Aline falando aqui. Eu não tive sorte com a Nubank. Fiz uma recarga de celular, clonaram meu cartão, fizeram várias compras na China em uma loja esportiva. Mas aí, se eles não devolverem, você tem direito a recorrer em pequenas causas, viu, Aline? E ganha fácil, principalmente em relação a você comprovar que você não fez essas compras, né? Então, aqui, em relação a alternativas, o que pequenas e médias empresas têm de alternativas além dos correios, né? Para não ficar ali refém dos correios. A gente tem os comparadores de fretes, né? Que eu trouxe aqui alguns exemplos. A resolução tá bem pequenininha, é mais para vocês. Tem um site aí que depois vocês podem pesquisar, né? Vai ficar bem interessante para vocês verem. Comparadores de frete. Temos, no caso, né, a empresa Melhor Envio. Aqui a tela dela tá um pouquinho melhor, né? Que aí você pode fazer uma comparação de frete. Ah, se eu for mandar pela Jadlog, pelos Correios, pelo Sedex, seja lá qual for a empresa que faz ali aquele transporte para aquele CEP. Aí eu coloco as dimensões do produto, o CEP de destino, de onde está saindo, né, e da entrega. Então, a Melhor Envio, que é uma startup também, ela acaba realizando cotações simultâneas, tanto nos Correios, na Jadlog, na Azul Cargo Express e Latam Cargo. Ela tem um sistema que acaba integrando com a Amazon, com a Vetex, com a loja integrada, Nuvem Shopping e Vix. Isso aqui são todas plataformas de vendas online, certo? Ou de marketplace, como é o caso da Amazon. Para você utilizar essa Melhor Envio, basta criar uma conta gratuita e o pagamento ele vai ser realizado a cada frete que você contratar. A cotação em si, ela não tem custo. O que você vai pagar vai ser os fretes que você acaba fechando. Então, existe essa possibilidade de você pesquisar várias vezes, né? Então, a Melhor Envio, ela tem essa possibilidade, vai ajudar bastante aí. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vale muito a pena para vocês entenderem, né, como funciona. Outra alternativa também que nós temos, né? O hub de transportadoras. O que é isso, professor? É você juntar ali várias transportadoras, né? E trazer alternativas também. Aí aqui você já tem alguns pacotes, né, um pouco mais robustos para você poder ter aí de entrega. São 48 transportadoras integradas, como Jadlog, Log, Braspress, Correios, DHL, Total. Elas já são integradas e mais de 200 que podem ser integradas através de um orçamento que você pode fazer. Ela integra com principais plataformas de e-commerce e aí ela tem os planos, como que ela vai funcionar aqui, né, na fonte de receitas dela, né? Ela possui plano gratuito que permite até 5.000 cotações e planos pagos com até R$ 50 para 10.000 cotações, R$ 100 para 20.000 cotações e R$ 350, que aí é ilimitado. Isso aqui é interessante porque se você tem uma pequena e média empresa, pequena, né? Um pequeno negócio, você começa ali começa ali de uma forma gratuita. E à medida que você precisar de mais cotações, você vai aumentando aí esse pacote, né? Sempre proporcional àquilo que você vai ter de necessidades. E aqui para a gente poder finalizar, né? Falando sobre as alternativas, que tem algumas das poucas alternativas, né? Mas se vocês pesquisarem, tem muito mais a respeito, né, de soluções para a logística hoje, né? Para pequenos e médios negócios. E aí nós vamos falar sobre os tipos de estoque com loja online. Quais são os tipos de estoque que eu tenho, professora? Quais são as alternativas que eu vou ter ali, né? Os principais tipos de estoque para o e-commerce vai ser o estoque físico próprio, que é onde você tem ali os seus produtos para poder fazer todo o despacho, né, para poder entregar aquele produto. Existe o estoque que é compartilhado, onde você pode se utilizar ali de um espaço dentro de um centro de distribuição. Existe aquele que é descentralizado, que a gente citou aqui de exemplo,
de várias empresas que estão colocando o centro de distribuição em regiões estratégicas, em cidades, em regiões diferentes estratégicas no nosso país, para conseguir atender melhor. Temos aquele estoque que também é terceirizado, a empresa ela contrata, né, ali o serviço de terceiros para poder fazer aí essa distribuição e entrega dos seus produtos. E temos aquele que é consignado, que vai ser proporcional ao que a empresa vai vender ou não. Então, existem aí várias alternativas desses tipos de estoque que a empresa ela pode se beneficiar. Então, aqui, gente, nós vamos fechando a nossa aula, né, a logística, a importância da logística dentro do comércio eletrônico. E para nossa última aula, nós vamos trazer aqui os tópicos especiais para poder falar de algumas atualizações que nós temos. Vamos falar um pouquinho, né, a respeito das logísticas alternativas, tanto né, da questão da logística reversa, de reciclagem dentro desse processo, de continuidade do produto. Então, eu aguardo todos vocês para a nossa última aula, né, para a gente poder estar encerrando. E aqui, só para a gente poder fechar a nossa aula, né, sobre a logística dentro do comércio eletrônico, a gente viu que, né, recapitulando, a gente viu que o comércio eletrônico ele cresceu de forma expressiva no Brasil, principalmente no período da pandemia e pós-pandemia. Observem o quanto ele continuou crescendo. Por quê? Porque foi oferecido um serviço de qualidade, as pessoas passaram a ter confiança nesse tipo de compra, nessa modalidade de compra, e elas permaneceram. Muitas vezes você começa ali um processo de compra, vai ali em uma loja online e termina essa compra em uma loja física. Muitas empresas já têm essa alternativa, né, de você pedir ali esses produtos através da internet, você fazer essa retirada, tem esse processo de entrega na sua casa, né? Como eu citei do exemplo, até de coisas básicas como o supermercado. Então, o que eu deixo aí de dica é que vocês explorem, busquem conhecer um pouco mais, se utilizar desses serviços, né? É, ressaltando aqui, né, o pessoal da enquete, o link sempre fica lá na descrição, viu, gente? Mandem aí o que vocês estão achando da nossa aula, mandem o feedback para a gente poder estar melhorando cada vez mais, certo? Além falando que conseguiu resolver, mas que não quis mais o cartão. Mas é de você se sentir mais seguro onde você vai estar comprando, isso que é importante. Então, a gente vê, né, todas essas mudanças e algo que a gente pode observar, né, ter um olhar mais apurado, né, dentro dessa logística, são as alternativas que nós temos e, de repente, como eu, enquanto profissional, posso me inserir dentro desse processo logístico, né? Pessoal, eu desejo uma excelente semana para vocês. Agradeço a todos que ficaram aqui com a gente, né, até o final da nossa aula, até esse horário, né, já passando das 22 horas. Desejo tudo de bom, que vocês possam fazer as compras, né, com parcimônia, né, com sabedoria pela internet. Também para que vocês tenham aí essa segurança e observem com uma forma mais, com um olhar mais treinado da próxima vez quando vocês forem fazer as compras de vocês e observar o quanto a logística ela tem sido aí a base para todo esse crescimento do comércio eletrônico no nosso país, né? Eu desejo a todos uma excelente semana, um forte abraço e aguardo todos na próxima semana para a gente poder finalizar a nossa disciplina. Tchau, tchau.